Oi pessoal, tudo bem? Eu pedi na última videoaula para vocês tentarem realizar os exercícios da página 188 e 189. E daí, conseguiram? Vamos fazer a correção agora? Hoje a gente vai fazer a correção e daí é o momento apropriado já para você tentar tirar uma possível dúvida, ver o que você ficou com dificuldade, por que é tal resposta, certo? Então vamos fazer a correção do módulo 9 que fala de evolução, né, por seleção natural. Falava lá sobre Darwin e Lamarck. Número 2 aqui diz assim: a seleção natural é um importante mecanismo da evolução biológica. De acordo com essa teoria, podemos afirmar que... Então aqui, somente os indivíduos mais fortes de um ambiente sobrevivem? Não. Gente, não são os mais fortes, são os mais adaptados ou os mais aptos, tá? Nem sempre a adaptação é sinônimo de força, ok? Tranquilo? B. Os organismos vivem em luta constante pela sobrevivência e somente o melhor predador poderá sobreviver. Não, né? Não é só o predador que vai sobreviver. Outros organismos que não são predadores também vão sobreviver. Então, a B não é. C. A necessidade de sobreviver faz com que algumas presas corram mais que outras e, por isso, conseguem transmitir essas características aos descendentes. Então, não é a necessidade de sobreviver que vai fazer com que algum animal, alguma presa se modifique e transmita, né, as suas características para os seus filhos, para os seus descendentes. Não é isso. Isso era do ponto de vista de Lamarck, mas a evolução biológica pela seleção natural é a proposta por Darwin. Darwin acredita que o ambiente seleciona os mais adaptados, os mais aptos que conseguem sobreviver, certo? E aí esses vão chegar à idade reprodutiva e vão acabar gerando descendentes. D. Os organismos mais aptos sobrevivem e se reproduzem. Sim, os mais aptos ou os melhores adaptados. Então pode marcar a letra D aqui, que essa é a teoria da seleção natural, certo? O indivíduo mais forte sobrevive enquanto o mais apto morre. Não, pelo contrário, né? O mais apto não vai morrer, vai sobreviver. E o mais forte, como eu falei, nem sempre é o que vai sobreviver, porque força não é sinônimo de adaptação ou de ser mais apto, certo? 3. Sapos e rãs anfíbios apresentam dependência de ambientes terrestres úmidos ou aquáticos. Apresentam na sua pele as glândulas de muco para conservá-la úmida e favorecer trocas gasosas, além de poder exibir glândulas de veneno, que eliminam substâncias para combater micro-organismos e afugentar animais predadores. A explicação para essas características dos anfíbios, fornecida pela teoria da evolução de Charles Darwin, é apresentada na letra A. Seleção de adaptações positivas devido à ação do meio ambiente. Sim, então, as adaptações que são positivas para aquele ambiente vão permanecer, vão ser selecionadas, certo? Isso segundo Darwin. Lei do uso e desuso é Lamarck, então não poderia ser a B. Existência de pulmão atrofiado devido à respiração cutânea, não. Lamarck que diz que alguns órgãos, algumas estruturas podem atrofiar se não forem usadas, não era Darwin, tá? Transmissão de características adquiridas para os descendentes. A transmissão das características adquiridas também é uma lei de Lamarck. Então, Lamarck achava que o organismo se modificava e essa característica que ele adquiriu, ele ia passar para os seus descendentes, tá? Letra E, destruição dessas espécies porque estão mal adaptadas. Não, a gente viu aqui pelo texto que elas estão bem adaptadas ao ambiente aquático, né? Então não tem nada de destruição aqui por estar mal adaptado. 4. Nós temos outro pequeno texto e ele fala da expedição que Charles Darwin fez a bordo do navio Beagle em 1831. Então, ele iniciou uma viagem de exploração científica pelo mundo, na qual fez importantes observações de seres vivos, que resultaram na publicação do livro A Origem das Espécies por meio da seleção natural, né? Nesse livro, considerado um dos mais importantes da história da biologia, Darwin apresentou sua teoria sobre a evolução das espécies, o darwinismo, que tem base principalmente nas seguintes ideias. Então, vamos lá.
Todos os seres vivos descendem com modificações de ancestrais comuns. Sim, os indivíduos com características mais vantajosas são selecionados naturalmente, né, pelo ambiente que eles vivem, para a reprodução, certo? Entre as muitas evidências apontadas como provas da evolução dos seres vivos, Darwin destacou os fósseis que encontrou em vários países por onde passou. Na Argentina, por exemplo, ele descobriu o fóssil de um bicho-preguiça gigante com mais de 3 metros de comprimento. Essas descobertas, entre outras, ajudaram a concluir que nosso planeta foi habitado por organismos diferentes dos atuais e que muitas espécies recentes têm semelhanças com esses organismos, o que é um forte indício do parentesco evolutivo, certo? Então, de acordo com o texto, é correto afirmar que a descoberta de fósseis foi um fator que dificultou a comprovação da teoria evolucionista? Não, ajudou, facilitou, certo? B. O darwinismo teve base no estudo de espécies que contradizem até hoje a teoria da seleção natural. Não contradiz, né? É a favor da teoria da seleção natural. C. A teoria da origem das espécies, ao contrário do que Darwin esperava, não teve repercussão nos estudos da biologia. Teve sim, né? Acabamos de ver no texto que teve e tem até hoje. D. As características dos indivíduos são imutáveis ao longo das gerações, pois eles são cópias idênticas dos seus ancestrais. Não, né? A gente já viu que os organismos, como o próprio texto fala ali, de antigamente eram diferentes dos atuais, então é um indício de que houve evolução, um processo evolutivo, tá? E a última só sobrou essa, então vamos marcar já. Os indivíduos não são exatamente iguais, apresentando diferenças que os tornam mais adaptados ou menos adaptados ao ambiente. Sim, perfeito, a letra E, tá tudo certo. Tranquilo? Então, para conferir também da página 189, vamos fazer a correção agora. Aqui a gente tem uma revisão dos módulos 7 e 8 e do módulo 9. Então, é a matéria que vai cair na avaliação de vocês de semana que vem. Os módulos 7 e 8 e o módulo 9. Nós vamos fazer uma breve revisão depois aqui da correção, tá? E vocês vão estudar então esses três módulos, módulos 7, 8 e 9. Ligue as colunas. Qual que está relacionada com a lei do uso e desuso? Pessoal, a lei do uso e desuso é aquela que fala que se um animal usar muito uma estrutura ou um órgão, ele vai hipertrofiar, ele vai se desenvolver mais. E se não usar, vai atrofiar, vai podendo até sumir, né? Quem sabe. Então, essa aqui, ó, número 1. Se um animal utiliza muito uma estrutura do seu corpo, essa tende a se desenvolver. Se o animal não usa uma parte do seu corpo, ela tende a se atrofiar, certo? Essa é a lei do uso e do desuso. Lei dos caracteres adquiridos. A lei dos caracteres adquiridos é a do meio aqui, ó. As modificações sofridas seriam transmitidas aos descendentes. Assim, os coelhos de orelhas curtas, que, pela necessidade de ouvir melhor, esforçaram-se ao ponto de as orelhas crescerem, passariam essa característica para os seus descendentes. Então, essa visão de Lamarck, hoje a gente sabe que não é assim, né? Mas na concepção dele, algum animal de tanto usar, né? Por exemplo, ali o coelho usar a orelha, essa orelha ia se desenvolver e ia passar essa característica para os filhos. Por último, 3, os organismos mais bem adaptados ao meio ambiente têm chances maiores de sobrevivência. É a seleção natural. Do que aqueles que estão menos adaptados. Os mais bem adaptados são selecionados pelos ambientes e deixam um número maior de descendentes. Essa é a definição de seleção natural. Ok? 2. Aqui é para colocar Lamarck e Darwin, ou Lamarck, L para Lamarck, D para Darwin, ou então, se achar que é os dois, põe um L barra D, tá? A letra A fala que as transformações dos seres vivos são transmitidas para as próximas gerações por meio das leis do uso e desuso. Gente, lei do uso e desuso, transformação adquirida que passa, é Lamarck. Então, L. A, B. Os seres vivos se transformam ao longo das gerações, de acordo com as pressões exercidas pelo ambiente. L e D, porque tanto para Lamarck e Darwin, o ambiente ele faz essa seleção. E os seres vivos, eles se transformam mesmo ao longo das gerações. Então, L barra D. C.
O ambiente seleciona os seres vivos mais adaptados. Essa é a teoria da seleção natural proposta por Darwin, então D. E a última, os seres vivos que têm características que lhes permitem sobreviver a determinada condição ambiental irão transmiti-la aos seus descendentes. Essa é a visão de Darwin, então pode pôr D. Darwin também acreditava que as características seriam transmitidas para os descendentes, mas não as características adquiridas ao longo da vida. Por exemplo, né, um animal perdeu a cauda, aí foi uma característica que ele adquiriu ao longo da vida dele, ele passou por algum processo ali que perdeu a cauda. Aí os filhos nasceriam sem cauda. Não isso, tá? Isso é Lamarck. Essa aqui é Darwin porque está falando que as características que permitem, as características próprias mesmo do animal, que permitem que ele sobreviva, passam para as gerações descendentes. Aí sim é Darwin, tá? Verdadeiro ou falso, na 3. Segundo o darwinismo, os coelhos teriam orelhas longas em resposta ao uso frequente. Não, lei do uso e desuso, uso frequente, daí que desenvolve, é Lamarck. E aqui está falando darwinismo, então é falsa. Próxima. Para que uma espécie seja considerada adaptada a certo ambiente, ela deve ter um conjunto de características morfofisiológicas estreitamente associadas com a sua capacidade de sobrevivência e de reprodução. Verdade, tá tudo certinho aqui. E a última, tanto para Lamarck quanto para Darwin, o ambiente tinha papel importante no processo evolutivo. É verdade, né? O ambiente, tanto para Lamarck quanto para Darwin, participam no processo evolutivo. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. As outras 3 aqui, continuando de verdadeiro ou falso. Lamarck acreditava que as diferenças individuais entre os organismos de uma mesma espécie seriam selecionadas naturalmente pelo ambiente. Falsa, né? As diferenças individuais que são selecionadas pelo ambiente naturalmente é a seleção natural e não é de Lamarck, de Darwin, tá? Falsa. A lei do uso e desuso dizia que se um animal não utiliza determinado membro, este atrofia e ele o perde. Verdade. Lamarck acreditava nessa lei aí do uso e desuso. Por último, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos diz que as mudanças nas características dos órgãos mais utilizados e dos menos utilizados seriam passadas para gerações futuras. É a visão de Lamarck, verdade. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. Completa as lacunas. Na teoria da natural seleção, né, pessoal? Seleção natural. Nem todos os indivíduos de uma espécie apresentam características que propiciam sua sobrevivência. Então, nem todos têm essas características que vão ajudar na sobrevivência, só alguns. O ambiente seleciona os indivíduos mais aptos ou adaptados, pode pôr aqui, tá? Ou seja, aqueles portadores das características favoráveis, pode pôr aqui, a sobrevivência e a reprodução. Então, aqui é aptos, favoráveis e reprodução. Isso resultaria em adaptação, entendida como resultado da ação da seleção natural que agiu sobre a variabilidade genética da espécie. Então, o que é a variabilidade genética da espécie? É que os seres vivos são diferentes uns dos outros geneticamente. Eles variam, certo? A 5, aqui fala sobre variabilidade de novo. Ó. Variabilidade, reprodução, hereditariedade e variação na aptidão. Vamos relacionar as colunas. Variabilidade é, de acordo com Darwin, os indivíduos de uma mesma espécie que não são idênticos e apresentam as variações em suas características. Isso que é variabilidade. Variações nas características porque eles não são idênticos, certo? B. Reprodução. Reprodução é que todos os organismos podem se reproduzir para formar novas gerações, ou seja, eles têm capacidade de produzir descendentes. Apesar de nem todos chegarem à fase adulta, né, para se reproduzir. Então, todos têm capacidade, mas nem todos vão chegar a se reproduzir. Reprodução, então, é aqui. Agora, hereditariedade. Hereditariedade são as características herdadas. Então, as características biológicas são herdáveis de uma geração para outra, ou seja, os descendentes herdam características dos seus progenitores, seus pais, né? Então, hereditariedade, sim. E por último, a variação na aptidão
sobrou essa aqui, ó. Alguns indivíduos têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir. Isso é, têm maior aptidão do que outros, variação na aptidão. Então, alguns vão ter mais aptidão, outros menos. Os mais aptos sobrevivem. Tranquilo, pessoal? Então, agora a gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida aqui, ó, geral, dos módulos 7, 8 e 9, tá? Os módulos que caem na avaliação de semana que vem. Então, nos módulos 7 e 8, lá na página 178, a gente falou um pouco sobre o pensamento evolutivo. Então, a gente viu alguns conceitos, a gente viu que os naturalistas, que são, né, os observadores, eram, né, na época dos séculos 18 e 19 ali, os observadores da natureza, eles começaram a buscar hipóteses para explicar a evolução, tá? Então, Lamarck foi um desses naturalistas e ele achava que as espécies se transformavam ao longo da sua própria vida. Então, enquanto estava vivo, se transformava, sofria modificações. Como que Lamarck achava que essas modificações aconteciam? Ele baseava-se em 4 leis. A primeira lei é que a vida tem uma força inerente ao aumento de complexidade, então essa força vai ser a causadora do desenvolvimento daquele ser vivo. A segunda lei diz que uma nova parte ou um novo órgão poderia surgir da necessidade que o ambiente impõe. A terceira e a quarta lei, que são as mais importantes, é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, segundo Lamarck, quanto mais se usava uma estrutura ou um órgão, mais ele se desenvolvia, quanto menos usava, menos ele se desenvolvia. Ele podia até atrofiar e desaparecer. E a lei da transmissão é que, conforme ia se usando ou desusando, né, alguma parte do corpo, essas características iam ser transmitidas para os seus descendentes, tá? Na página 179, a gente já começou a ver sobre Darwin. Darwin e Wallace, eles fizeram ao mesmo tempo a sua pesquisa e acabaram chegando a publicar juntos, então, a teoria que fala sobre a concepção da seleção natural, tá? Darwin publicou o livro, aqui ó, esse livro, A Origem das Espécies, e aí ele consolidou a teoria da evolução por seleção natural depois desse livro aqui, certo? Aqui a gente tem a rota do navio Beagle, né, que Darwin fez essa expedição e ele foi verificando aí todos os animais e vegetais por onde ele passava, foi descrevendo, fazendo estudos sobre como eram antigamente, sobre os fósseis e como eles eram naquela época. Na página 180, então, tem aqui a foto não, né, desculpa, a ilustração desse navio aqui, né, que Darwin participou, fala um pouquinho sobre a expedição, certo? E aí a gente chegou no módulo 9, que fala sobre a evolução pela seleção natural. Então, a seleção natural, que foi a teoria proposta por Darwin e Wallace, né, mas mais conhecida ainda por Darwin, ela é aquela que diz que os organismos mais aptos vão sobreviver. Os organismos não são iguais, então existe uma variabilidade. Conforme esses organismos, né, variam entre um e outro, mesmo dentro de uma mesma espécie, podem variar, na reprodução, algumas dessas características aí que os organismos têm diferentes vão ser passadas para os filhos. Então, é o princípio da hereditariedade também aqui, ó, que está junto, né, com a reprodução, hereditariedade. E, por último, a variação na aptidão. Então, alguns vão ser mais aptos do que outros, esses tendem a deixar maior número de descendentes, sobreviver e passar essas características para os seus descendentes, certo? Aqui a gente tem também o termo adaptação, que são as características favoráveis que resultam da ação da seleção natural. Então, as características favoráveis dentro do ambiente que aquela espécie vive. Se uma espécie de borboleta, por exemplo, viver em um
jardim com um gramado totalmente verde e ela tiver uma coloração esverdeada, ela vai ser privilegiada porque ela vai se camuflar naquele gramado ali. Mas, se essa mesma borboleta verde morar, né, viver em um ambiente que tem flores coloridas, não só um gramado verde, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai estar mais visível aos predadores, né? Não vai estar camuflada que nem a outra no gramado. Então, o mesmo animal, ele pode ter uma maior adaptação do que o outro, dependendo do ambiente que ele vive, certo? Então, o ambiente vai determinar qual vai ser mais adaptado, ok? Aqui a gente fez uma comparação ainda, né, das diferentes perspectivas, lamarckismo e darwinismo. Então, a gente teve como exemplo aqui a população ancestral lá dos coelhos, que alguns tinham orelhas mais curtas, outros orelhas mais longas. Segundo Darwin, como eles eram diferentes, os com a orelha mais longa ouviam melhor quando o predador estava chegando e acabavam tendo mais chances de sobreviver, de fugir. E os com orelha menor, por não escutarem esse predador, acabavam morrendo e não gerando descendentes depois. Então, os coelhos de orelha mais longa tornaram-se mais frequentes cada vez mais, e hoje em dia nós temos aí, né, todos os coelhos com a orelha bem longa. Já para Lamarck, os coelhos eram diferentes, alguns com orelhas mais curtas, outros com orelhas mais longas, mas pela necessidade de ouvir o predador, os que tinham orelha curta começaram a aumentar o tamanho da sua orelha de tanto usar. Então, a lei do uso e desuso, né? Então, se a gente for usar esse mesmo exemplo pela visão de Lamarck, seria que pela necessidade de ouvir, a orelha ia crescer. E aí essa característica ia passar para os descendentes, no final só ia ter então os coelhos de orelhas longas, certo? A gente ainda falou sobre seleção artificial. O que é seleção artificial? Assim como existe a seleção natural, que é a natureza, né, que seleciona os indivíduos mais adaptados àquele meio, na seleção artificial, o homem é que faz essa seleção. Então, ele vai realizar uma seleção das características de plantas ou animais que tenham vantagens econômicas, por exemplo, né, aumento de produção, por exemplo, frutas, leite, carne, lã e outras possibilidades. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer através da domesticação de raças, ou então através de experimentos, através de transgenia, né, que é o processo de mudar geneticamente alguma espécie para que ela seja mais adaptada. Então, ele vai selecionar artificialmente, é o homem que seleciona, certo? É isso que é seleção artificial. De acordo com as suas necessidades, o homem vai lá e seleciona aqueles que ele acha que rendem mais ou que têm uma melhor vantagem para ele, certo? E aí, os exercícios que a gente acabou de corrigir. Então, pessoal, caso fique alguma dúvida aí antes de fazer essa avaliação, semana que vem, entrem no fórum do Sponte, tá? Não deixem de deixar a sua pergunta lá, que conforme vocês forem colocando a pergunta, já vou respondendo lá, certo? Tirem as dúvidas antes da avaliação. Estudem para avaliação, espero que todos, né, se saiam bem. E boa semana de provas para vocês semana que vem, tá? Até mais, pessoal. Bons estudos!